Você vai ver agora uma reportagem especial com imagens inéditas e os bastidores da construção do maior templo do Brasil. O novo santuário foi inaugurado esta semana. O Templo de Salomão levou 4 anos para ser concluído e agora está aberto em São Paulo para fiéis de todas as crenças de todo o mundo. Uma história de 3.000 anos. Revivida hoje por um dos maiores movimentos de fé do planeta. A força de um juramento. E o poder de uma profecia que se cumpre em nossos dias. De Israel, a Terra Santa, para o coração da maior cidade brasileira. Uma jornada de 3 milênios. Ó Senhor, meu Deus. Uma história de guerras, de renúncias. De grandes travessias. E de uma convicção absoluta. Um povo de fé uniu forças do mundo inteiro pela construção do novo Templo de Salomão. Na Ásia, na Europa, na África e nas Américas. Me diga, Senhor, quem irá construir o seu templo? O terreno gigantesco na região central da maior cidade do Brasil virou um canteiro de obras a todo vapor. As 32 colunas foram levantadas, as menores com 30 metros, as maiores com 56 metros de altura. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A obra não parou nunca. O Templo de Salomão vira notícia internacional. A rede americana CNN exibe reportagem. O inglês The Guardian faz referência ao tamanho do projeto. E a imprensa judaica em Israel destaca o valor da obra. A construção repercute pelo mundo. O The New York Times, um dos principais jornais americanos, ressalta: templo no Brasil atrai uma onda de evangélicos. Tudo aqui tem proporções gigantescas. 2.000 toneladas de ferro. 2.000 toneladas de aço. 145.000 sacos de cimento. 1.600.000 metros cúbicos de concreto. 1.400 homens. Jorge Cândido é um deles. Sempre passava em frente à obra, admirado. Sonhava em trabalhar aqui. Vim a primeira vez, nada. Vim a segunda, nada. Falei, Deus, eu quero trabalhar na sua obra.
Eu quero tanto trabalhar ali como fazer a sua obra. Eu quero estar ali, é o meu sonho. Para alimentar toda essa gente, um pequeno exército entra em cena. É Ananias quem comanda essa operação. Hoje foram 480 pessoas que tomaram café hoje. Não. Rapaz, hoje o café acabou, eu não acredito. Você vê, todo dia é isso. De manhã e à tarde, de manhã e à tarde. E aí, Maranhão, tudo bem, meu filho? Ananias, auxiliado pela mulher Francisca, com quem é casado há 22 anos. Ele prepara o café, ela prepara e distribui as refeições. Frutas, sanduíches. Só de pãezinhos, são mais de 500 todas as manhãs. A gente olha para cima aqui e vê um monte de funcionário, tudo trabalhando, que justamente almoçou lá na cantina, né? Uma das grandes preocupações dos engenheiros foi com a questão ambiental. O calor rejeitado pelos aparelhos de ar-condicionado será reaproveitado no aquecimento da água. E a água da chuva será reutilizada para irrigar os jardins. Mas por que fazer um novo templo de Salomão? E por que tão grandioso? A Bíblia conta que a construção de um grande templo para Deus era um desejo de Davi, o segundo rei de Israel. O Senhor está fazendo promessas a respeito de meus filhos no futuro. Grande és tu, Senhor. Davi morreu sem ver o templo de pé. Coube ao filho e sucessor, Salomão, que seria eternizado por sua sabedoria, a missão de concluir o santuário. O primeiro templo de Salomão foi construído em Jerusalém e finalmente inaugurado 960 anos antes da vinda de Jesus. Um esforço descomunal para a época. Tinha também Salomão 70.000 homens que levavam as cargas e 80.000 cortadores na montanha. Fogo! 4 séculos depois da construção, o primeiro santuário foi completamente destruído pelos babilônios. E queimem esse templo inteiro! Foi reerguido anos depois. Mas 70 anos depois da vinda de Jesus, o segundo templo também foi ao chão, destruído, dessa vez pelos romanos. Se em Israel o sonho é difícil, aqui no Brasil ele se tornou real. Durante 4 anos, homens e máquinas desta pedreira em Hebrom cortaram pedras gigantescas. 40.000 metros quadrados. O suficiente para preencher 10 campos de futebol. As pedras de Hebrom são despachadas do porto de Ashdod pelo mar Mediterrâneo. São várias viagens num percurso de 12.000 quilômetros e 30 dias até o Brasil. As pedras de Hebrom, novamente cortadas em São Paulo, passaram a revestir a fachada e o interior do templo. E numa obra dessa envergadura, os cuidados precisam ser redobrados. Em 4 anos, nenhum acidente de trabalho grave. Proteção garantida por equipamentos de segurança. Mas também por um hábito que se repetiu todos os dias. Agora, meu Deus, precisamos do Senhor, que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar, meu Pai, de qualquer acidente, de qualquer mal, meu Pai, que venha, meu Deus, sobre nós. O Templo de Salomão do Velho Testamento
Tinha cerca de 10 metros de frente, 30 de profundidade e 15 de altura. Naquela época, só os sacerdotes podiam entrar. Era um lugar restrito, onde o povo não pisava. O Templo de Salomão, construído pela Universal, tem 106 metros de frente, 125 de profundidade e 56 metros de altura. Equivale a um edifício de 18 andares. 2 subsolos e um prédio anexo tem 2.000 vagas para estacionamento. O Templo de Salomão do século XXI está aberto não apenas aos cristãos, mas a gente de todos os credos e de todas as partes do mundo. E coincide com os 37 anos de atuação da Igreja Universal no Brasil e no mundo. A pregação, que começou em um coreto simples no subúrbio do Rio de Janeiro, passou em seguida para o espaço de uma funerária. Esperado por muitos. Hoje, a igreja fundada pelo bispo Edir Macedo chega a mais de 100 países. Cada um deles representado por uma bandeira que tremula na frente do templo. São milhões de fiéis, alcançados nos 5 continentes. A vida eu já entreguei. Um trabalho social que atravessa fronteiras. Protege perseguidos pela intolerância racial. Acolhe crianças doentes e adultos vítimas da AIDS. Estende a mão para quem mais precisa de socorro. Solidariedade que alcança excluídos nos presídios. Ajuda na recuperação de crianças. E tira brasileiros das ruas e dos vícios. Em nome de Jesus. Esta é a Universal do dia a dia. A mesma igreja e a mesma fé que erguem agora o novo Templo de Salomão. Paulo e Érica frequentam a igreja em São Paulo. E logo que a obra começou, o casal de empresários decidiu ver de perto o tamanho do projeto. Tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer, é abraçar uma coluna, porque é tão grande. E agora, finalmente, os dois podem realizar um sonho. Eu achei que eu conseguia abraçar. Dona Almira veio de longe ver o templo, na época ainda em construção. Foram 24 horas de ônibus, de Vitória da Conquista, na Bahia, até São Paulo. Eu vim morrendo de medo nas escadas volantes, mas eu venci e vou vencer. Com uma rosa na mão e a outra cheia de fotos e pedidos de orações dos parentes. Esse aqui é um filho doente, ó. E ali mesmo, faz emocionada a sua oração. Que peço, meu Deus, a bênção do Senhor, que toque nele agora, meu Pai. Meu Deus, que haja uma mudança, que haja uma transformação na vida dele. A mega construção tem 4 edifícios. O principal deles, com a nave da igreja, tem capacidade para mais de 10.000 pessoas sentadas. Um sistema de tradução simultânea permite a 1.000 estrangeiros por vez compreender tudo o que se diz nos cultos. O complexo conta ainda com 4 pavimentos para escolas bíblicas, com capacidade para receber 1.300 crianças, além de estúdios de TV e rádio. O platô à frente da construção tem 4 tamareiras de 15 metros de altura. Sentinelas que dão as boas-vindas a visitantes de toda a parte do mundo, de países latinos. E lá a riqueza, a abundância.
europeus, asiáticos. Do lado direito do templo estão o cenáculo e o Jardim das Oliveiras. 12 árvores importadas que têm cerca de 300 anos. Essas árvores foram importadas do Uruguai e vieram do país vizinho justamente para que pudessem se adaptar melhor ao clima de São Paulo. No pé de cada uma dessas árvores existem placas que fazem citações bíblicas à oliveira. Aqui, por exemplo, está escrito: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Depois de passar por um espelho d'água e uma fonte, os visitantes chegam a uma mistura de centro cultural e mini museu. O teto lembra um céu de estrelas. O memorial é uma espécie de museu que combina tecnologia porque essas telas de alta definição permitem interatividade com o visitante, tecnologia e tradição. Aqui estão expostas miniaturas dos principais objetos que existiam no Templo de Salomão. E além disso, os grupos, os visitantes, são guiados por pastores que se vestem a caráter, exatamente como se vestiam o sumo sacerdote do Templo de Salomão. Ele foi feito para reeducar o povo. Aqui é possível assistir em um enorme painel curvo e interativo e em 3 idiomas as histórias da obra construída pela Igreja Universal e as dos antigos templos, desde a época do rei Salomão. O cenáculo reserva um local especial para meditação. No centro dele está exposta em miniatura uma maquete do tabernáculo, o primeiro templo itinerante usado pelo povo hebreu em sua longa travessia pelo deserto. Em outro prédio, há uma réplica do chamado tabernáculo, um templo provisório para a adoração a Deus. O novo tabernáculo segue literalmente o texto sagrado. Farás para a porta do tabernáculo uma cortina de jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido, obra de bordador. A tenda tem as mesmas dimensões descritas na Bíblia e aqui dentro foram colocadas réplicas dos principais objetos que existiam no tabernáculo naquela época, como o menorá, por exemplo, um candelabro que era responsável pela iluminação. Em cada braço do candelabro, uma chama alimentada por óleo de oliva. Do lado de cá, uma mesa de pães, 12 pães. Cada um deles representa uma das tribos de Israel. Aqui o altar do incenso e atrás dessa cortina, o aposento principal, o lugar onde ficava a Arca da Aliança. E aqui também foi feita uma réplica da arca. Olha, ela é toda dourada porque a arca verdadeira era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Aqui em cima, sobre a tampa, 2 querubins que eram os guardiões, os protetores da arca. E dentro dela, o maior dos tesouros, as tábuas de Moisés com os 10 mandamentos. Ar-condicionado, som, luz, no novo Templo de Salomão. Comodidades do século XXI convivem lado a lado com a reverência ao sagrado. São 49 luminárias de 49 metros quadrados cada uma, que estão a uma altura de 18 metros. O sistema de iluminação é bastante sofisticado. Lá em cima existem 10.000 lâmpadas de LED e cada uma dessas lâmpadas é direcionada exatamente para uma poltrona, para que a pessoa que está acompanhando o culto, a reunião, tenha mais facilidade para ler a Bíblia, por exemplo, durante o culto. A santidade está diante dos nossos olhos.
12 menorás de 4,5 metros de altura e 250 quilos, representando os antigos candelabros de azeite, decoram as paredes do templo. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E tudo isso pode ser visto de perto por uma multidão. Foram 4 anos de obras e muito trabalho. E esta semana aconteceu a inauguração do templo construído pela Igreja Universal. Faltam ainda 3 horas para a inauguração e olha só quanta gente chegando. Milhares de pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo vieram acompanhar. Cerca de 15 mil pessoas marcam presença numa grande festa. Brasileiros. A situação é maravilhosa, é única e inexplicável. Fiéis do mundo todo. Noé Sarmiento e Fanny Lopes são mexicanos. O casal viajou até São Paulo só para conhecer o templo. É algo muito forte. É impossível que não toque com nós, com nosso interior. Porque nós, vivendo em México, vivimos uma fé. Creemos en un Dios vivo y poderoso, pero estando aquí viendo la magnitud del templo nos remonta al inicio de nuestra fe. Uma cerimônia grandiosa em sintonia com as proporções do templo. A inauguração é manchete na revista americana Forbes, que afirma: Deus tem uma nova casa. A publicação destaca o crescimento dos evangélicos, que contam hoje com mais de 42 milhões de brasileiros. A presidente Dilma Rousseff vem a São Paulo especialmente para a inauguração do templo. Dezenas das principais autoridades brasileiras estão presentes. Representantes de todos os poderes da República fazem questão de comparecer. Entre eles, o vice-presidente do país, vários ministros de Estado, o governador de São Paulo, além de outros governadores de diversos estados. Está presente também o prefeito de São Paulo, juntamente com vários prefeitos de importantes capitais brasileiras. O poder legislativo é representado pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados, acompanhado de parlamentares do Congresso Nacional. Representando o Judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e a presidente do Superior Tribunal Militar. A cerimônia também conta com a presença de embaixadores, integrantes do Ministério Público, representantes da religião judaica e grandes empresários, além de personalidades, artistas, dirigentes e proprietários das maiores emissoras de televisão e rádio do país, todos atentos às palavras e à reflexão do bispo Edir Macedo. A palavra que me dá força na hora da dificuldade. O profeta Jeremias, no capítulo 9 e no versículo 23, usado pelo Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Em me conhecer. Em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. No início da noite, a fachada principal se transforma numa gigantesca tela de cinema
e um documentário relembra uma história milenar. Uma lembrança física da fé que funciona. Em seguida, um dos momentos mais emocionantes. Este é um dos momentos mais simbólicos durante a inauguração, quando chega o cortejo com uma réplica da Arca da Aliança. E é simbólico, porque o templo erguido pelo rei Salomão em Jerusalém, 3.000 anos atrás, foi construído especialmente para abrigar a Arca da Aliança. A réplica chegou agora aqui nesse lugar, conhecido como Esplanada do Templo, tomado agora por uma multidão de 6.000 pessoas, muitas pessoas emocionadas, comovidas, com esse momento tão especial. Eu me vejo como no templo do próprio Deus, sabe? Ver a arca, ver os anjos de Deus. Valeu cada sacrifício, cada pedra que foi colocada aqui, cada união de todos nós. Como faziam os sacerdotes no passado, bispos e pastores carregam a arca. Dentro dela, os símbolos da fé cristã e as tradições do povo judeu. João Leite, bispo da Igreja Universal, se emociona com a missão recebida. Como está escrito, Deus levanta do pó o desvalido e do monturo necessitado e o faz assentar ao lado de príncipe. Eu me vi ali sendo muito honrado, carregando aquela arca. O cortejo é acompanhado por uma multidão. A arca é recebida no salão principal, completamente lotado. A diversidade é representada por ritmos africanos. A orquestra toca os hinos de Israel e do Brasil. Pouco antes, o bispo Edir Macedo apresenta detalhes da construção à presidente Dilma Rousseff. Talvez é a maior força que a gente tem, que justifica a vida da gente. Depois da inauguração do templo, a presidente Dilma Rousseff e o bispo Edir Macedo percorreram outros aposentos aqui do templo. A presidente ficou impressionada com tudo que viu. A presidente se interessa especialmente pela miniatura da Arca da Aliança que está exposta no cenáculo. Por que não fez toda de ouro? Por que entrou a madeira de acrílico? Por quê? Porque mostra que Deus, mesmo sendo ouro, imperecível, infinito, Ele abraça a madeira que somos nós. De volta ao santuário, o líder da Igreja Universal celebra um culto emocionante. Se você vê a beleza desse templo, se você fica entusiasmado pelos símbolos expressivos, se você se sente bem aqui, se você se sente em paz aqui, saiba que Deus quer fazer essa beleza toda na sua vida. Cercado de fiéis, agradeceu o sonho realizado. Uma obra grandiosa que impressiona. Mas maior do que ela está a fé. Fé de acreditar que um dia tudo isso seria possível.